E a semana já começou movimentada. O técnico Fernando Diniz recebe confirmação. Quero falar sobre reunião para fechar saída de jogador. Vamos falar também sobre alerta ligado, programação do Vasco para essa semana. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, também para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com o seu like, também com a sua inscrição. Esse vídeo vai em nome da Alfa, lá você pode realizar os seus palpites sempre com muita responsabilidade. Link no primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro, é muito simples e fácil, seja Alfa. Alfa sempre um lance à frente. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do legítimo clube do povo. Quero falar sobre alerta ligado. O Vasco, nesse final de semana, por conta do empate, era muito importante os 3 pontos, escapou de entrar na zona do rebaixamento, principalmente com o empate do Fortaleza contra o Bahia. Nesse caso, o Vasco não joga durante a semana o Campeonato Brasileiro por conta dos playoffs da Sul-Americana, jogo contra o Independente Del Valle na terça-feira, e corre um sério risco de entrar na zona do rebaixamento. Isso aumenta a pressão. O Vasco vai precisar colocar como prioridade o Campeonato Brasileiro para sair dessa situação. E com isso, teremos o próximo jogo do Vasco fora de casa, dia 27, contra o Internacional. Na programação concedida pela comunicação do Vasco, o Vasco, após a partida de amanhã contra o Independente Del Valle, terá os treinamentos no CT Moacir Barbosa, priori pelo horário da manhã, e viaja para Porto Alegre no final de semana para o jogo contra o Internacional no dia 27 no Beira-Rio. Lembrando que ano passado o Vasco venceu o Internacional no Beira-Rio com o gol do Adson e o gol do Lincoln por 2-1 de virada. Bom, quero falar agora, já que falamos do Lincoln, lembra jogadores da base, né? E o técnico Fernando Diniz recebeu uma confirmação de uma péssima notícia que chegou do departamento médico. Inclusive, confirmado pelos amigos do Globo Esporte, João Guerra e o Tébaro Schmidt trouxe essa matéria com riqueza de detalhes. Confirmado lesão. GB teve uma lesão constatada na coxa esquerda e deve desfalcar o Vasco durante 3 a 4 semanas. É incrível, né? É incrível como a situação ela vai se complicando. É aquele famoso um abismo chama outro abismo, porque o Vasco não tem hoje um substituto direto para o Verratti. O Verratti vem vivendo uma fase muito ruim em relação a gols e nesse caso o Vasco teria como a segunda opção o GB. No jogo contra o Independente Del Valle, ele é substituído para a entrada do Vitor Luiz para substituir a expulsão do lateral Lucas Piton. E quando ele vai receber alguma oportunidade, é constatado, ele sente, não é relacionado para a partida contra o Grêmio, por conta de ter sentido essas dores, e acaba sendo confirmado a lesão. Torcer para uma recuperação imediata. O fato é que o Vasco não conta com esse jogador durante essas semanas, e o Vasco agora tem 2 alertas. A contratação urgente de um zagueiro para o setor defensivo, vamos falar sobre isso daqui a pouco, e também um atacante. 2 atacantes, né? Um atacante de velocidade e um jogador para substituir o Verratti. Bom, quero falar sobre saída, né? Hoje terá uma reunião
A princípio, o Vasco se prepara hoje ou durante essa semana, tá? Uma reunião para fechar acordo de saída do Vasco. A tendência é que Vasco e Puma Rodrigues busquem um acordo para rescisão imediata. A staff do lateral vai se reunir com o clube nos próximos dias para tratar do assunto. Então, basicamente, durante essa semana, a staff, os representantes do jogador, do Puma Rodrigues, o uruguaio, vai se reunir com a diretoria do Vasco, pessoa do Admar, para poder realizar um acordo, seja para a continuidade do Puma, mas a princípio, pelo jogador, não pelo que tem sido mostrado, não estar nos planos do técnico Fernando Diniz, não é à toa que por opção técnica, por opção do Diniz, o Puma não foi utilizado na partida contra o Grêmio, não foi relacionado nem ele e nem o Maurício Lemos. Puma gosta muito do Vasco, deseja renovar. A vontade do jogador é renovar, mas entende que precisa de mais minutos em campo para voltar a ser lembrado, né? Para estar no radar da seleção uruguaia, na pessoa do técnico Marcelo Bielsa. E surgiu uma informação em relação nesse assunto do Puma Rodrigues, é que o São Paulo avalia a chegada do jogador. O jogador foi oferecido por empresários e pode rescindir seu contrato com o Vasco. Não há negociação formal. O tricolor esperaria a rescisão para contratá-lo como passe livre. O Puma, com o contrato terminando agora no final do ano, ele pode sair de graça. A informação do Alexander, jornalista que cobre o dia a dia do tricolor paulista. Então, informação aí que o São Paulo já está de olho, né, nessa possível saída do Puma Rodrigues do Vasco. O Vasco que já demonstra ali um substituto para o Puma Rodrigues, né? O Vasco acabou desistindo de emprestar o lateral direito Paulo Ricardo, o Paulinho para o Volta Redonda, né? O jogador estaria buscando mais minutos, experiência no time jogando pela Série B, pelo Volta Redonda. O jogador teve que retornar às pressas da cidade do Aço, retornou ao Rio de Janeiro no último final de semana para se apresentar ao Vasco, né? E nesse momento foi um pedido do técnico Fernando Diniz o retorno, justamente por não estar satisfeito com o rendimento do Puma Rodrigues nos treinamentos. Então, uma informação aí muito importante. Bom, e aí, galera, entra uma seguinte situação. Essa semana, a gente vai falar aqui sobre contratação, sobre o Vasco estar precisando de um zagueiro, tem a situação do Alan Saldívia, que a imprensa chilena trouxe uma informação importante, mas eu acho que a diretoria, seja Pedrinho, Felipe, Admar, mas principalmente o presidente, essa semana tem que ter como prioridade a questão do transfer ban. O Vasco precisa trabalhar nos bastidores para poder tirar o transfer ban em relação ao Juan Sforza sobre o News Old Boys, assim como conseguiu junto ao Nantes em relação ao Watson, por conta das contratações. Se você tem ali o transfer ban, como é que você vai contratar? Você fica impedido de contratar. Então tem essa situação ainda que o Vasco busca resolver essa semana. É prioridade essa semana, porque a janela está aí e o tempo corre. O tempo não espera. O Vasco vai acabar lutando contra o tempo para poder realizar contratações. A imprensa chilena soltou através do site da TNT Sports no Chile, teria oferecido 2 jogadores por Saldívia, inclusive o Puma e também o Jean Davi, né, sendo ali moeda de troca. O São Paulo está de olho no Puma, né? O Palmeiras também esteve de olho no Puma Rodrigues. Então eu acho muito difícil essa negociação pela moeda de troca, a não ser que utilize o Jean Davi, né, para poder diminuir ali a questão do valor por empréstimo. O jogador também viria prestado com uma opção de compra, utilizaria essa moeda de troca para poder diluir a questão dos valores. Bom, vamos aguardar. O fato que essa semana tem muita coisa para acontecer. Vamos aguardar essa reunião entre a staff do Vasco, entre a staff do Puma Rodrigues e também a diretoria do Vasco,
para saber se vai fechar ou não a rescisão do jogador. Galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua moral. Obrigado por você estar acompanhando a gente aqui. BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas. Até o próximo vídeo. Valeu!